Bem, senhoras e senhores, então, para falar sobre a formação do perfil do conselheiro do RPPS, nós temos aqui a presença do senhor Edevaldo Fernandes da Silva, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Convidamos para coordenar nesta mesa o senhor Evandro Antônio da Silva, presidente da EPMERG, vice-presidente da região sudeste da ABIPEM. Convidamos agora o nosso palestrante, o senhor Edevaldo Fernandes da Silva, diretor-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, senhor Edevaldo Fernandes. E o assunto que irá tratar é a formação do perfil do conselheiro do RPPS. Boa atividade a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos e a todas. Em nome da ABIPEM, queremos dar as boas-vindas nesse primeiro dia praticamente de trabalho, essa manhã, onde nós teremos a palestra desenvolvida pelo Edevaldo. Em primeiro lugar, como presidente da Associação da EPMERG do Estado do Rio, trago abraços à diretoria da ABIPEM, como também a todos os participantes, e gostaria de parabenizar a ABIPEM pela medida nesse congresso em abordar principalmente a questão dos conselheiros. Isso aí é a segurança para os servidores públicos do nosso país, no momento que nós adotamos as medidas de capacitação para esse colegiado. Só por curiosidade, eu queria saber, a princípio, ao começar essa manhã, quem aqui que é conselheiro pudesse levantar a mão, só para me ter consciência. Então, isso aí é uma coisa que ontem abria, obrigado, ao evento, eu queria colocar na plateia, né, a importância da associação em trazer para a tona esses personagens importantes dentro do RPPS. E o Edevaldo, que vai fazer essa primeira manhã, conheço já há bastante tempo, a gente está na luta pelas associações em parceria e tem certeza que desenvolverá um tema que, na verdade, será de encontro com o que estamos buscando. Edevaldo, deixo para você essa parte que com certeza será conduzida da maneira de que possamos aprender bastante. Bom, muito bom dia, senhoras e senhores. Parabéns. De fato, o doutor Evandro está correto em saudá-los pela participação massiva de conselheiros. A palavra-chave de qualquer movimento hoje que discuta o papel e o perfil do conselheiro é responsabilidade. E responsabilidade porque vocês não respondem por si na entidade. Vocês respondem por todos os trabalhadores que contribuem para aquela entidade. Vocês respondem por cada gestor, por cada governante que atua naquela entidade. E essa responsabilidade hoje, ela não é mais aquela responsabilidade efêmera de precisa ter alguém para compor o número de conselheiros, ora administrativos, ora fiscais que havia. Não, já há um outro pedido. Hoje a necessidade de conhecimento, de envolvimento, e assim como disse ontem o secretário Rolim, temos a necessidade de conhecer coisas muito técnicas, como investimentos, como perfis de investimentos, como produtos e ativos, mas também de atuário. E temos que fazer com que tudo isso tenha sentido para a vida do servidor, para a vida do Estado ou município. Temos também que pensar cada vez mais que há uma necessidade muito grande de prover informações aos participantes. Acabou aquela vida fácil de que o Estado é que cobre a Previdência, ele é que tem que bancar e ponto. Não é. Se o servidor ficar quietinho, esperando que, no último instância, o Estado vai bancar, a lei de responsabilidade fiscal já fala. Se chegar no limite prudencial, tem corte. Mas no aposentado também é o último, mas tem. E antes de chegar nele, chegou no servidor ativo. E chegou no servidor ativo, o que acontece? Menos pessoas contribuindo. Então, menos capacidade de pagar o benefício. É um ciclo
tão direto e tão envolvente que muitas vezes aquela visão simplista de o servidor ao final do ano eu mando lá um presta-contas, um relatório, ou boto no site, não cabe mais. Só que prestar informações é diferente de colocar um mundo de dados. Não é colocar o balanço completo, que nem contador de setor público consegue ler, não é colocar um estudo atuarial com 350 páginas que o atuário gasta 150 só para colocar as fórmulas matemáticas que ele usou para calcular, porque isso não é informação. Agora, a gente precisa também dar informação, não aquela que queremos, mas aquela que é fundamental para a decisão do participante, porque a dele é a decisão, de cobrá-los, inclusive, e mais ainda, de fazer com que a coisa mude. A gente ainda tem ali um pouco daquela figura de algumas expectativas. O servidor público está olhando para a Previdência hoje com aquele olhar da década passada. Ele ainda não entendeu a reforma de 2003, 2007, ele ainda está com aquele olhar de, no final é o Estado que banca, você sabe quanto você está contribuindo, você sabe de que forma que esse dinheiro está sendo... Não, isso aí é o Estado que está cuidando, é o município, lá no final ele é obrigado, não é. Agora, para isso também, a gente tem que firmar algumas expectativas com esse servidor, com esse participante, de uma maneira que ele entenda que o papel dele também é crucial. Cada vez que um servidor pega um benefício que ele não tem direito, que ele não contribuiu, ou pior ainda, que ele quer, mas que não foi custeado, ele está colocando em risco toda a previdência do Estado ou do município. É isso. E principalmente a gente vai ter que demonstrar a criação de valor. E criação de valor, isso daí talvez os pais e mães dos senhores e senhoras já nos ensinou ao longo da vida. Criação de valor é aquele elan que faz o menininho ou menininha que cada um de nós fomos, nos transformarmos no homem, na mulher, que possa de fato ter a capacidade de fazer a vida, fazer a felicidade, fazer outra família, fazer a sociedade, fazer o seu meio. E isso na Previdência só ocorre em criação de valor quando a gente faz com que cada centavo que o participante, que o município, que o Estado colocou, seja transformado aí sim na poupança previdenciária. E tudo isso com um problemão. Hoje a gente tem mais dúvida do que certeza. Alguém tem certeza de quanto vai fechar a bolsa ao final do ano? Se tiver, avisa que é uma possibilidade ótima. Que, como todo mundo fala, é renda fixa, né? Que esse ano está negativo. Se a renda fixa está negativa, que coisa. Mas é isso mesmo. Então as expectativas que estão no meio, o conjunto de dúvidas e questões, é que vão nos levar a pensar mais. Mais um problema. Para isso, não tem muito jeito. A gente tem que falar de adequação e aderência. Mas o que é isso, Edevaldo? Adequação e aderência é uma leitura que eu faço, eu muito particularmente, Edevaldo, faço, de que não adianta nada a gente construir a previdência que nós queremos. Nós temos que construir a previdência que o servidor, que o ente quer, e mais ainda, que ele precisa. É diferente do que ele quer. Quem aqui quer ganhar um salário 5 vezes maior do que ganha hoje? Ergam as mãos aí. Fora eu, todo mundo, né? Ou estamos aqui demagogicamente nos reunindo para falar nos amenidades. É isso, o ser humano quer isso. E que Estado aqui não gostaria, me falaram que temos aqui alguns prefeitos, né? Que prefeitura não gostaria de pagar menos para a Previdência? Todas! Menos dinheiro indo para a Previdência, mais dinheiro vai para a saúde, educação, que é mais. É uma coisa que é própria. Agora, necessariamente, quando falamos dessa aderência à adequação, a gente está falando, temos que fazer movimentos, temos que criar movimentos que permitam que o que fazemos tenha um sentido. O primeiro deles são eleições. Todo mundo já viu eleição aqui para conselho, como que é? Sim ou não? É um parto. Eu já tive municípios que eu prestei consultoria, ou que eu estive apoiando na estruturação do plano, que nós tínhamos que laçar servidor para participar dos conselhos. Laçar, é ir buscar, é fazer treinamento, é ir conversar, é ir lá falar para ele, e mais ainda, o convencimento daquela monta. Ninguém teve esse problema aqui, né? Todo mundo para levar servidor do conselho era fácil, maravilhoso, não era isso? Agora, a gente também já teve o contrário, né? A gente já teve governante que colocou lá no conselho pessoas que não podem estar no conselho. Sim ou não? Sim. Sim. Pessoas que não vão para os conselhos. Sim ou não? Sim. É isso. Então, a gente tem que criar um modelo que seja mais racional. Eu, muitas vezes, e até pela minha situação, eu creio, eu não tenho muito aquela ideia fixa de que só servidor de carreira do conselho é o melhor dos mundos.
E nem tem aquela ideia fixa de colocar só técnico, profissional de ponta é o melhor dos mundos. Nenhum modelo dá conta das iniquidades que nós temos na sociedade humana. Agora, o que nós temos que ter são regramentos, são insumos, são aspectos que deem condição para que quem vá possa ir. Por que não estabelecemos um mandato e uma cobrança? Por que não estabelecemos um mandato estabelecendo critérios a serem atendidos, objetivos a serem, de fato, atendidos? Esse é o processo. Mas é algo que a gente vai precisar mudar muito. O formato hoje de indicar, eleger ou colocar dirigentes, muitas vezes ele não vai de encontro à necessidade do servidor. O segundo ainda são essa figura de investimentos ou perfis de investimentos. Quem somos nós enquanto investidores? Nós temos pessoas aqui que guardam dinheiro na poupança, sim ou não? Sim. Nós temos pessoas aqui que aplicam na bolsa individualmente, não tem? Temos. Eu próprio conheço um dos nossos conselheiros que aplica. Agora, necessariamente, a gente pode aplicar na Previdência aquilo que a gente aplica para as nossas finanças, para a nossa gestão de ativos? Não pode ser por tino, por desejo, por achar que é bom, tem que ter outros elementos. E esses elementos são fundamentais. A gente ainda tem que ter uma ideia de altos e baixos, ciclos econômicos, ciclos produtivos, variações na economia que nós vemos hoje, está explicado na teoria econômica. A gente tem os picos e tem os vales. A economia fala isso. Se a gente for olhar a nossa economia de um modo geral, a cada 4, 5 anos ela vai e volta em picos e vales. Ela tem altas, mas também tem baixas. Agora, como nós fazemos com que essas altas e baixas, na média, no longo prazo, fiquem no equilíbrio, fiquem numa tendência? Esse é o nosso grande desafio. E, por fim, eu ainda falo de um conjunto de situações que nós vamos precisar ver. Hoje nós temos algumas ações, algumas situações que são uma entidade de previdência cuidando de tudo, de previdência e saúde. Nós temos uma entidade de previdência cuidando de 2, 3 planos ou ainda de outras coisas que a prefeitura tem. Agora, isso é o melhor modelo? Esse é aquele que nos dá foco, que nos dá sinergia, que nos agrega valor? Talvez não. Mas eu não, por favor. Para isso, até por vir a minha última experiência antes do IPREV, era um órgão de supervisão, eu gostaria muito que nós pensássemos que a nossa ideia de gestão tem que ser não apenas a gestão que queremos, mas gestão baseada em risco. Esse é um modelo que aí, o Edevaldo, porque estava na Previc, e a Previc tem esse modelo, acho que é isso mesmo. Não. Eu estou falando de um modelo que o mundo... existe um órgão centralizador das supervisoras de fundos de pensão ou de entidades de previdência no mundo, que é a IOPS. Essa IOPS é uma entidade internacional que reúne os reguladores no mundo de previdência. Então, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, 54 países, entre eles os mais desenvolvidos, que pensaram e utilizam essa modelagem. Não à toa, os bancos centrais do mundo inteiro também utilizam, as CVMs ou congêneres das comissões de valores imobiliários também utilizam. E nada mais é do que um mapeamento de quais são os riscos. E mapeou o risco, cria uma matriz em que olha o risco, a quantidade, o tamanho, a forma dele trazer problema para a entidade e a probabilidade de acontecer. Tendo probabilidade e risco, você consegue ao menos ter uma linha do que você precisa administrar e como administrar. Com isso, obviamente, você tem uma visão do todo. E esse é talvez um chamado que eu faço para todos os senhores enquanto conselheiros. Vocês têm um mapa de risco dizendo quais são os riscos que a entidade está correndo? Sim ou não? Então, tenho. Se eu pudesse dizer que eu posso dar um conselho, o melhor deles é esse. Se não sabem quais são os riscos que estão correndo, como podem controlar? Imagina num hospital se o médico não soubesse qual é a área que tem risco biológico, ou risco químico, ou risco de contaminação. Estaria no quiprocó. Agora, nós estamos atuando na gestão, e olha que é importância, é gestão, e sem ter um mapa, sem ter um caminho. E não há mapa único, porque cada entidade é uma ilha, cada entidade tem o seu plano, cada entidade tem o seu servidor, tem o seu estado ou o seu município, e as características são muito próprias dele. Agora, não ter um mapa é o pior dos mundos. Mas não. E aí, aproveitando um pouco do que a vida nos ensina, eu já uso essa frase deve ter uns 10 anos. Para quem já fez treinamento comigo, sabe que é um mantra, né? E aí, de fato, o que a Coralina nos explica é a pura verdade. A gente muitas vezes se perde muito
em querer fazer na hora acontecer como se fosse. Mas a gente esquece que tem um caminho, tem uma estrada, tem uma forma de alcançar. Só que a gente dá muito valor, é lá no destino, a gente não olha para a estrada, a gente não semeia. E precisamos semear mais na previdência do servidor público. E semear é colocar esses caminhos, esses nortes, é colocar esse mapa inicial, é esse mapa ainda imperfeito, é esse mapa olhando quais são os maiores problemas. Já falaram para vocês quais são os maiores problemas da Previdência, sim ou não? Não? Saibam que são basicamente 3 grandes blocos. Não é um problema só, são 3 grandes blocos. No mundo, esses 3 blocos são: o primeiro deles é o atuarial. Se você não tem um bom estudo atuarial, automaticamente você não sabe quanto custa e muito menos como pagar. O segundo grande bloco, e que aqui no Brasil ele tem um peso muito grande, é o financeiro. E aí não precisa falar mais nada. Vocês viram aí a operação do quebra-nós, que pegou Miqueias, pegou outras. Se vocês abrirem qualquer revista de previdência, hoje está falando aos borbotões, situações que nós vemos que são negociadas, que são ilegais, que são fraudes, que são dolo, mas que é um investimento. E nós temos ainda aquela figura que não é negociada, que não é isso, mas que é um mercado oscilando negativamente, como temos hoje. E aí não temos nenhum problema. O gestor aplicou certinho, dentro da regra, no banco mais adequado, o banco não tem problema, mas o ativo que está ali não está performando. E é também o segundo. E o terceiro, pasmem, no mundo é gestão e governança. E nesse os senhores têm um papel muito claro. Não que nos outros não tenham, mas nesse é o papel, é a ação dos senhores e senhoras que pode mudar isso. E já o contrário não. Por favor. Para isso a gente tem um probleminha. O mundo hoje ele está muito mais complexo. A gente está olhando para as entidades de previdência, a gente está olhando para o RPPS, a gente está olhando para o Fundo de Pensão, a gente está olhando para o INSS e está vendo que, de um modo geral, gerir previdência nesse nosso mundo está muito, muito mais difícil. Para quem era gestor há 10 anos aqui, e eu vi vários cabelos brancos como eu, ou até o Luiz falou assim: ai, Edevaldo, Luiz lá de Belém, ai, Edevaldo, eu não te conhecia. Eu falei: o Cavanhaque. Não, é o cabelo branco. Eu falei: não, é pior, é a falta de cabelo. Porque esses anos de previdência foi fazendo isso, o cabelo foi embranquecendo, foi perdendo, mas é um processo que a gente tem que ter muita clareza. Desde que o mundo é mundo, esse processo está dado. O mundo é cada vez mais complexo, o mundo é cada vez mais dinâmico, mas ele também nos exige essa mesma complexidade e dinamicidade. Só que qual é o problema? A gente tem que proteger a vida, ó que barato. Não fazemos previdência por nada, é para proteger o ser humano que está ali. É para proteger aquele ser humano na sua questão de ciclo vital, que é o ciclo de vida laboral. É isso que a gente tem que ter em mente. E quando a gente tira isso, toda aquela complexidade diminui. Sim ou não? Sim. Porque a gente precisa proteger a vida sempre. Isso daí já nos ensinaram. Por que a gente lava a mão? Por que a gente faz isso aquilo? Para proteger a vida. Agora também, a gente sabe que muito daquilo que nos ensinaram, muita gente não lava a mão bem direitinho, a gente não bota a camisinha. E eu não estou falando, eu estou falando de todos nós, é o mundo. Quantas pessoas hoje já acham que a AIDS já é um probleminha lá de depois tomar um caminhão de pílula? E não é isso. Está colocando em risco a companheiro, a vida das pessoas. Ou mais ainda, quantos de nós aqui não nos preocupamos com uma coisinha muito simples? Futuro. Poxa, mas futuro é tão longe, é tão distante, é amanhã, é daqui a meia hora, você pode cair tendo piripaque, você pode ter um monte de coisa. E futuro, a gente joga como se fosse sempre muito, muito, muito longe. E é futuro a cada um segundo à frente. Mas se a gente não faz o presente, o futuro fica relegado. Mas é honesto. Para isso, aqui eu fiz uma historinha de conjuntura econômica. Como muitas vezes conselheiro não gosta muito de gráfico, de número, eu contei a história em 3 blocos. E aí eu vou pedir uma desculpa para os senhores. Essa história está contada e eu preciso mudar um bloco, que é o bloco do RPPS. Esse slide eu apresentei na minha defesa de tese do mestrado, que eu acabei de encerrar. Estava dia 30 de outubro, lá em Madrid, defendendo uma tese em que uma banca de uma universidade que tem 720 anos estava discutindo previdência e como fazer uma gestão dessa previdência no ciclo atual. E para poder bem dizer isso, eu fiz um mapa que pegava 35 anos da história e falava: opa, se a gente for olhar o Brasil e pegar alguns elementos para olhar, esse Brasil ele mudou pra caramba. Sim ou não? Para quem conheceu como eu 94, ou os anos anteriores a 94,
A gente tinha uma inflação louca, chegou a 80% ao mês. Não estou falando ao ano, à década, estou falando num mês. A média de inflação nesse período, se a gente pudesse falar, era de 22%. Então, assim, estou falando de um mundo ou outro. Se a gente for olhar todos aqueles aspectos econômicos, a gente tem como dar muitas glórias, muitas comemorações e agradecer muito o que foi feito nesse país. A gente sai de um Brasil vexatório, que não conseguia defender a sua moeda, não conseguia desenhar o seu cenário, e de lá para cá viemos construindo um outro mundo. Nós também temos, da mesma maneira, uma mudança de país significativa. Para quem, assim como eu, viveu na ditadura, viveu naquele momento em que não se tinha liberdade, que um jovem, como na minha época, ia fazer uma passeata, uma reclamação na escola, podia ir para ficar preso, podia ter aquela visão de que era um comunista, olha que coisa, né? Que era um elemento que estava deturpando a ordem pública. Mas também, da mesma maneira, nós demos saltos. Um país que, como o nosso, conseguiu retirar um presidente, conseguiu eleger um metalúrgico, uma mulher, e num ciclo de pouco mais de 30 anos, a gente está muito bem. Só que nós fizemos isso a duras penas, concorda? Sim. Quantos de nós não passamos fome, não tivemos a miséria ali tão próximo de nós? É sério, basta olhar. Eu vivi a minha infância na periferia de São Paulo, e eu tenho clareza de quão duro, quão difícil, e mais ainda, como isso nos custava. Agora, isso também nos deu um aprendizado que é único. Hoje, muitos gestores brasileiros estão no mundo, presidentes de multinacionais, de empresas de automóvel, de computador, de empresa disso, aquilo. Por quê? Porque nós tínhamos expertise. Agora, nesse momento de crise, que a Europa e outros países não sabem muito o que fazer, nós somos ouvidos, e muito. Houve um grupo que veio fiscalizar o Brasil, agora não mais enquanto aquele papel do FMI vindo aqui, mas um grupo de estudo, que é o EFSAP. Esse EFSAP é um grupo do Banco Mundial, do FMI, que vieram estudar o Brasil passados 10 anos. Eles vieram a primeira vez aqui em 2001 e tinham um mapa do Brasil de 2001. E depois vieram, a partir de 2011, no ano passado, encerraram esse EFSAP, que foi o outro relatório. Eles não criam no que estavam vendo. Eles não conseguiam acreditar que o Brasil deu essa guinada, que o Brasil cresceu, se dinamizou de tal forma. Mas o que é importante é que isso nos deu condição de aprender que nós não queremos mais inflação, que nós não queremos mais governante de qualquer jeito, que nós também não queremos qualquer situação. Mas isso ainda não nos pegou naquilo que era principal. Nós também não queremos qualquer previdência, e mais ainda, nós não podemos aceitar qualquer previdência. E não é nós aceitarmos, é nós não podemos fazer qualquer previdência. E aí, quando eu estou falando para os senhores. Eu brinco que a gente sempre fala aquela história de gestor e olha para o diretor da entidade, olha para o presidente e fala, o gestor é ele. Mas lá. Se o conselho não der o norte, se o conselho não tiver mandato, se o conselho não tiver presente, e se o conselho fiscal não fiscalizar, se o conselho fiscal não olhar as contas todo ano e avaliar, e dar um parecer, e dar uma posição, está errado. Porque o caminho fica na mão de um só. E na maioria das vezes é alguém indicado pelo governante de plantão. E aí o problema não é o governante, o problema é o círculo que está ao redor, que deveria supervisionar, dar o norte, que muitas vezes por não dar o norte e não supervisionar, deixa que a coisa aconteça. Ou ainda aquele processo que é um pouco mais complicado, do deixa que eu deixo, que alguém deixa. E todo mundo deixa. Aí aquela figura do alguém, ninguém, e por aí afora, que todo mundo já deve ter visto na internet, é isso mesmo. Vamos deixar que alguém vai fazer. Quem? Ninguém. O ninguém sempre faz. Ou então o rapaz, né? O rapaz é maravilhoso, né? Eu brinco que todo mundo aqui tem os homens e uma menina, vai, para não ficar chato, né? Nas suas costas, imagina aí, Evandro, uma menina nas suas costas. A gente sempre joga a culpa de tudo que acontece, as mulheres no rapaz e nós nas meninas. Qualquer que seja, não é a menina no sentido de qualquer situação de relação, não. É alguém que a gente bota a culpa. Cheguei atrasado. Ah, porque o motorista do ônibus, ah, porque o trânsito, ah, porque... Era só sair mais cedo de casa. Ah, aconteceu aquilo. Ah, é porque não tinha um comitê, é porque não teve uma reunião, é porque a gente deixou na mão. É isso. Sempre tem um rapaz ou uma menina e é ele que leva a culpa, e não nós que podemos ter criado os instrumentos para que isso ocorresse. Mais uma, mestre. Passado um pouco dessa conjuntura, para explicar tudo aquilo, eu botei gráficos. Na economista, a coisa mais fácil, você joga um gráfico, a coisa fica boa.
para o economista, né? Para os réis mortais que não são economistas, que não gostam de gráfico, mas olhem para aquele primeiro gráfico, ele é legal porque ele pega de 1970 para cá a inflação, é o primeiro lá do canto superior. Quando a gente olha a inflação, a gente vê como ela foi neurótica. Década de até mais ou menos 86, 88, estava na média 6% ao mês, a inflação, 6% ao mês. Aí pega aquele período de 88 a 94, ela chegou a 22% ao mês. E agora a gente está reclamando que ela está em 0,74 ao mês desde 95 para cá. É isso mesmo, e temos que reclamar, e temos que correr atrás, temos que bater firme. Não podemos ficar limites, porque a gente viu o quanto que a inflação nos carcomeu, nos deixou pobre, nos criou miserabilidade, principalmente para quem tem menos dinheiro. Para o rico, botava lá na aplicação, fazia o XPTO lá no banco, pode. E o pobre? Era o salário todo mês carcomido. Ele ganhava todo mês menos do que deveria. E todo mundo sabe essa historinha. O segundo já é a dívida do país, na ponta superior aqui. E essa dívida mudou. Era uma dívida em câmbio e em impostos fixados. Então era uma dívida que toda hora impunha o nosso governo a ter que pagar mais caro, porque câmbio não está no nosso domínio, e imposto fixado é o mercado que diz quanto quer receber. Então, para o governo era um péssimo negócio. Hoje já mudou. A gente pode olhar ainda para a lógica das taxas e as metas de inflação. Embora duras penas, estamos ali brigando contra a meta, contra a inflação que está subindo, mas estamos dentro da meta. Aquela meta de 4,5, 2 para mais, 2 para menos, que é o que o Banco Central fica brigando. E por fim, a gente ainda tem a própria LRF, que vários de vocês reclamam, vários de vocês não gostam. Ontem eu aqui vou fazer, não é crítica, mas assim, uma discussão que eu creio que seja importante. Eu sou daqueles que acreditam que o CRP tem um papel mas muito importante para a Previdência brasileira. Eu não gosto daquele discurso fácil, não precisa ter o CRP. Precisa, é fundamental que tenha. Sem CRP é uma coisa descabida, largada, e a gente conhece a história. Com o CRP já é outra. E assim, desculpem, eu estou falando na casa de vocês que vêm na associação, mas é que eu tenho aquela impressão que eu conheci muito a história antes de ter a obrigação de ter um CRP. E eu estou correndo atrás de CRP, enquanto gestor agora de uma RPPS, mas eu sei a importância que isso tem. Isso nos obriga, e isso obrigou não apenas o gestor, mas obrigou o ente, o Estado, a também perseverar. Sem ele, a gente vai estar numa terra novamente sem lei. E, obviamente, eu não gostaria nem de correr, e muito menos que o Brasil corresse. Pode passar mais uma, mestre? A partir daí, não vamos mais ter gráficos, teremos mais alguns, mas a gente vai tentar passar por eles sobrevivendo. Esse é um dos itens que eu considero o melhor gráfico para explicar a Previdência. É a da vida humana e na evolução do emprego. Cada um de nós aqui deve ter entrado no primeiro emprego como estagiário, como auxiliar, como qualquer coisa, office boy, nós homens, né, a maioria das vezes, não é isso? E todo mundo vai acabar presidente da empresa, é isso? O gráfico fala isso, você vai chegar no final da vida no ápice da carreira. Só que não explicava isso para a vida real. O Edevaldo, quando ele for aposentar, agora eu estou com 46, eu acho que ainda estou no gasto. A hora que eu chegar nos meus 65, que é o quanto eu já estou falando que eu vou me aposentar, eu acho que não vão me querer mais previdência. Ou eu já falei muita baboseira, ou automaticamente não gostaram do que eu falei, mas é um risco chegar daqui a 20 anos e achar que você vai estar no ápice da carreira. Mas todos nós cremos, todos nós somos acalentadores desse sonho. E pior ainda, todos nós jogamos lá no futuro a responsabilidade por isso. Quantos aqui já não viram os nossos jovens acreditando que vão virar presidente de empresa? Todos. E quantos aqui vocês já não viram prestar concurso, e principalmente agora nos entes federados que já abriram a sua previdência complementar, prestar concurso e falar, eu não quero, que eu vou prestar dali um ano outro concurso. Mas tem vaga para todo concurso melhor do mundo? Todo mundo pode chegar a servidor do Senado? Sim ou não? Não cabe! Todo mundo pode chegar a servidor do Supremo Tribunal no cargo de magistrado? Não cabe! E aí tem um probleminha. Como a gente está sempre imaginando que lá na frente isso vai se resolver, a gente esquece de fazer o hoje. E aí tem de novo esse probleminha. Mais uma, mestre. E aí a gente começa a ter um caminho. Então agora tem receita do bolo? Não. Tem chavinha de abrir porta? Também não tem. Agora tem algumas questões que o mundo já entendeu como adequado.
A primeira delas é qualificação dos senhores. Qualificação mesmo. E qualificação no sentido mais amplo. Se alguma entidade quiser fazer bem previdência, tem que qualificar os seus gestores, todos. E não adianta aquela, eu sou indicado, eu sou bom, eu tenho a representação. Esquece, gente, é balela. Se você chegar lá saindo o melhor sindicalista, mas não conhecendo de previdência, ou então o melhor gestor governamental e não conhecendo de previdência, esse é um problemão. Só que para isso, o que nos impõe? A redução de taxa de juros hoje nos impõe, a gente está vendo como tem que brigar com o nosso conhecimento e até contra a nossa lei, hoje a resolução 3922, para poder bem aplicar. A gente tem algumas situações que estão mais, mas principalmente governança. Mais ou menos. Esse é um desenho esquemático de gestão de qualquer entidade de previdência. Hoje qualquer entidade de previdência, você para gerir-la tem que ter um controle de tudo isso. Conhecem bem a arrecadação de vocês? Sim ou não? Sim. Faz não. Faz não. Quem faz a arrecadação de vocês é a área de RH da Prefeitura do Estado. Ela manda certinho? Todo mês, o tribunal ou a Câmara, todo mundo manda todo o dado que precisa? O cadastro é o melhor do mundo, né? Todas as verbas que estão lá são certinhas, não são? Se a gente já disser que sim, é porque é muito bom. E aí, ergam as mãos que a gente precisa estudar, fazer um case, ir lá, conhecer a realidade de vocês. E temos vários colegas que têm perseverado. A gente viu a RPPS que nos últimos 10 anos fizeram uma revolução, mas ainda não está na ponta dos cascos, ainda não está no melhor dos mundos. Mas tudo isso daí forma o Previdência. Vai de criar uma lei, até mesmo pagar a despesa administrativa. A gente tem controle total de toda a despesa paga? Sim ou não? Tem despesa que está dentro do ente, a gente nem sabe o que é feito lá, ou quanto custa. Tem uma despesa que é inerente ao servidor, quantas vezes ele vai e volta, para pegar uma informação, uma CTC, ou para ter um benefício concedido. Isso também é custo, também é despesa. E, automaticamente, tudo isso junto forma o regime previdenciário. Mais uma, mestre?